Afinal, sexta-feira já não é mais dia de descanso aí em Brasília há muito tempo e hoje não é diferente em meio às repercussões, né, Cláudio, da operação deflagrada hoje de manhã contra uma série de personalidades aí, inclusive o cantor Sérgio Reis, por eventuais organizações ou incitações a atos antidemocráticos, Cláudio. Um assunto que estourou logo cedo e, claro, repercute até o momento aí na capital federal, né? Bom, eu quero dizer que Brasília trabalha todos os dias, incessantemente, não trabalha aquele povinho ali que fica na Praça dos Três Poderes. Aquilo ali é que não trabalha, exatamente. Mas costuma-se dizer aqui em Brasília, para quem conhece, né, tem ali o centro geográfico da cidade, que na verdade é o centro geográfico do Brasil, né, onde fica a estação rodoviária da cidade. Uhum. De um lado você tem a esplanada dos ministérios, ao final dela a Praça dos Três Poderes, e do outro lado tem o eixo monumental, que é, digamos assim, o início da vida local, né? Então costumamos dizer aqui que uma coisa é Brasília da rodoviária para a Praça dos Três Poderes. Essa Brasília não tem nada a ver com a nossa cidade, né? É verdade. O da rodoviária para lá, aí sim, são os brasilienses que lutam muito, batalham muito para sobreviver, para tocar a vida, para ganhar a vida, né? Uhum. Aqueles que estão lá na Praça dos Três Poderes são todos, quase todos. O Brasília só colabora com 8 deputados e 3 senadores. O restante vem tudo do Brasil todo. São Paulo manda 70 deputados, só para se ter uma ideia. Bom, o fato é que aqui, mais uma vez, hoje, a cidade foi sobressaltada logo cedo, né, com a informação ou com a notícia dessa operação em que o ministro Alexandre de Moraes mandou vasculhar casas, endereços de pessoas que, na concepção dele, podem estar cometendo crimes ou incitando crimes contra a democracia e coisa e tal. É uma tristeza a gente assistir isso, né? Seja qual for, digamos assim, o motivo, o móvel disso tudo, né? É muito ruim e cada vez, para mim, é inevitável a comparação com o que se passa mundo afora, né? E eu me refiro ao mundo democrático. A gente olhar assim, olhar para trás e dizer assim, será que em algum momento algum ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos fez o que fazem os ministros da Suprema Corte brasileira, assumindo protagonismo político, assumindo inclusive a tarefa de perseguir grupos políticos, ou eu não digo perseguir, mas de atuar somente, ter uma atuação somente voltada para um determinado grupo ou facção ou lado da política brasileira. Eu fico imaginando a Suprema Corte americana pegando no pé de entidades, de ativistas, de defensores dos democratas ou dos republicanos, qualquer dos lados, né? Aliás, eles não fazem isso porque eles não se metem nisso, né? Os Estados Unidos têm uma Constituição que está em vigor há mais de 200 anos, que consagra direitos absolutamente fundamentais. Nos Estados Unidos, direitos dos cidadãos não são relativizados, como aqui no Brasil. Direitos lá são obedecidos, são observados, são respeitados. Eu fico aqui pensando, puxa vida, imagina se nos Estados Unidos aconteceria alguma coisa semelhante com o que acontece aqui. Eu me refiro aos Estados Unidos porque essa questão da Constituição, lá dos direitos e garantias, né, fundamentais dos cidadãos, estão lá observadas e sem ninguém ter a ousadia de mexer, nem de fazer interpretações criativas, há mais de 200 anos. Está lá nos Estados Unidos, assim como também a bela Constituição francesa, a alemã, a italiana, né? Ali os cidadãos, eu fico imaginando a justiça italiana proibindo os italianos de falar o que pensam. De falar o que pensam do Papa, falar o que pensam do primeiro-ministro, do presidente, dos políticos, de quem quer que seja. Isso não existe. Que país é esse que a gente está vivendo, minha gente? A gente vive um país em que, a pretexto de combater aqueles que supostamente estariam conspirando contra as instituições democráticas, etc. e tal, é um país, é uma justiça que, por exemplo, não se importa quando um dos representantes das instituições democráticas, o presidente da República,
é alvo de insultos muito tão graves quanto aqueles dirigidos pelos seus apoiadores aos adversários. A gente percebe que de um lado e do outro há ali um cometimento permanente de crimes de calúnia, que eu falo, de infâmia, de difamação, né? Há também crimes de ameaça. São quase diários os posts que a gente observa nas redes sociais de pessoas pregando o assassinato do presidente da República. Tem gente que prega o envenenamento dele, outros que facada é o digamos assim, o favorito, né? O crime mais citado pelos que querem a morte do presidente da República. E aí é claro que o Supremo Tribunal Federal não toma nenhuma providência com relação a isso, certamente por considerar que essas pessoas estão no exercício da liberdade de expressão. E estão mesmo no exercício da liberdade de expressão, tanto quanto aqueles que também criticam os oponentes do atual governo, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, onde quer que estejam as pessoas, né? Não importa. O que importa é que temos uma Constituição que, tanto quanto a Constituição americana, consagra o direito à liberdade de expressão. Esse é um direito absoluto, é um valor democrático absolutamente inviolável, deveria ser, né? É um direito central de qualquer democracia. É o direito que o cidadão tem, o cidadão que democraticamente vai à urna escolher quem o governa, escolher quem elabora as suas leis ordinárias. Esse cidadão tem o direito de dizer o que pensa deles, de todos eles, de todas as autoridades, seja contra Bolsonaro, seja contra deputado, senador, ministro dos tribunais superiores, seja quem for. Nós pagamos a eles, pagamos bem, hein? Os brasileiros pagam muito bem a toda essa gente, né, para fazer o que eles fazem, essa presepada que eles fazem quase diariamente, né, presepadas que cometem nos três poderes quase diariamente. E aí eu fico pensando, que país é esse em que nós temos, por exemplo, uma mídia hoje muito, de uma maneira geral, né, claro que há pessoas que de fato se preocupam com isso, mas eu fico muito preocupado assim, quando a gente percebe que tem gente sendo admoestada, perseguida, presa, está sendo processada por crime de opinião. A opinião, assim, eu não quero dizer necessariamente eu não concordo com nenhuma das opiniões de nenhum dos alvos da investigação de hoje, nem desse inquérito aí meio caricato que a gente observa no nosso país. São todas expressões infelizes, são algumas delas criminosas, mas para isso há uma legislação bastante abundante que prevê a abertura, a denúncia, a representação, a denúncia contra quem cometa crimes dessa natureza, de infâmia, de calúnia, de difamação, e isso há um processo legal a ser observado. As pessoas que fazem essa alegação, os arguidos são intimados a apresentar defesa, depois tem ali uma audiência de instrução e julgamento, e aí a parte que perder pode recorrer, né, de instâncias superiores e tal, e até que o caso tenha um desfecho de condenação ou de absolvição. Às vezes até é muito frequente acordo inclusive que passa pelo pagamento de algum tipo de indenização, de reparação, etc. Mas esse é o processo legal previsto na legislação. Não há no ordenamento jurídico do Brasil, não há na prática da democracia, em lugar nenhum do mundo, essa história de que o cidadão que diz o que quer acorda com a Polícia Federal na porta. Isso não existe. A gente precisa parar de relativizar isso. Vivemos um país em que, olha, mas eles são bolsonaristas, tem mais é que ter polícia mesmo na porta, tem mais é que encher o saco, são bolsonaristas, isso é intolerável, etc, etc. Essas pessoas bobas, né, são os lacradores de sempre, né, que a gente vê na política e fora dela, mal se dão conta de que o precedente que está sendo aberto, nesse desrespeito claro ao princípio constitucional da liberdade de expressão, vai se voltar contra ela no futuro. Se não no futuro imediato, daqui a pouco vai ter outro cara lá, né, com a concepção ainda mais raivosa do processo, e vai para cima dele, vai para cima dos artistas. Para mim está muito delimitado esse campo, né?
O Alexandre de Moraes está com a missão lá sacrossanta, né, de acabar com os bolsonaristas, lá com esses bolsonaristas mais irresponsáveis, que falam coisas que não deveriam, ofendem, etc. E tal. Ele assumiu esse encargo ali de perseguir, de partir para cima dessas pessoas. Mas eu fico imaginando alguém no futuro que, com a caneta que ele tem hoje, use essa caneta para perseguir escritores. Né? Já aconteceu neste país isso antes. Para perseguir intelectuais, artistas, né? Para perseguir jornalistas, para relativizar o direito à informação. Está lá a liberdade de expressão consagrada na Constituição. Mas neste país é assim, mas é bolsonarista, tem mais é que se ferrar. Né? E aí é o que eu acho que mora o perigo. Acho que o país continua avançando, buraco abaixo. Eu acho que do ponto de vista institucional, democrático, constitucional, está tudo indo para o espaço. E eu não vejo assim as pessoas muito atentas a isso. Porque assim, se enganam aqueles que acham que essa gente se sentirá, como é que eu diria, atemorizada ou intimidada só porque o ministro mandou a polícia invadir a casa das pessoas e para pegar papel, celular, enfim, aterrorizar crianças que estão dormindo, né? Esposas, filhos, filhas. Enfim, essas pessoas não são do tipo que se intimidam. Eles são meio loucos, né? São fanáticos. Fanáticos não se intimidam com esse tipo de repressão. A gente já viveu, não faz muito tempo aqui no Brasil, um período em que durante o regime militar, as pessoas viam os seus entes queridos serem arrastados de casa e levados embora. Muitos deles nem sequer sobreviveram para contar a história. Há inclusive muitos casos de brasileiros assim, que erraram porque pegarem armas, e isso de fato foi no mínimo enfim, leviandade, mas era um pouco o desespero também daqueles jovens querendo restabelecer a democracia no Brasil ou estabelecer um regime no qual acreditavam. O fato é que tem gente cujo corpo nunca nem sequer foi encontrado. Né? Já vivemos uma situação como essa. Né? É preciso lembrar que para aqueles que alegam, não, mas esse negócio de liberdade tem um limite. A Constituição não estabelece limite algum para o exercício da liberdade de expressão. Mas para aquelas pessoas ingênuas, tolas, ou que fazem isso por puro ativismo, e diz, não, você viu como foi grave? Ameaçou entrar no Supremo, invadir a Câmara. Um velho de 81 anos que não lidera coisíssima nenhuma. E ainda que liderasse, né? Há um processo, um devido processo legal para enfrentar esse tipo de situação. Há defesas institucionais adequadas para isso. Né? Não precisa a violência da censura prévia, como destacou o Procurador-Geral da República. Eu quero lembrar a essas pessoas que durante as ditaduras aqui no Brasil era exatamente assim que funcionava. As pessoas, os jornalistas, os artistas, os escritores, né, os intelectuais, os estudantes, aqueles que se posicionavam contra o regime eram chamados de terroristas. Eles eram presos por incitar ao terrorismo, por incitamento à subversão, por incitar a população contra as autoridades. As alegações eram muito parecidas. Eu preciso só lembrar isso para dizer que o Brasil hoje viveu um dia ruim. Não por isso, porque as pessoas envolvidas na operação em si não são lá muito importantes, mas são cidadãos, né? E cidadãs, tanto quanto todos os outros que já foram alvo desse tipo de apreciação. Exercer o poder de forma a exorbitar das suas atribuições, este é um mal que os brasileiros, os cidadãos brasileiros têm que combater de onde vierem, de qualquer tipo de poder, seja do poder executivo, seja do legislativo, seja do judiciário. Na decisão que autorizou o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que os investigados, entre aspas, pretendem utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão para atentar contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, inclusive atuando com ameaça de agressões físicas. No documento de 22 páginas,
O ministro determinou ainda que os investigados fiquem proibidos de circular até 1 quilômetro de raio da Praça dos Três Poderes, dos ministros do Supremo e também de senadores, restrição que não se aplica ao deputado Ottoni de Paula, que junto com Sérgio Reis está entre os alvos da operação de hoje. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, que será o relator da notícia crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido que foi apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. Os parlamentares argumentaram que Aras deve ser investigado por uma suposta atuação omissa em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro, ofício que trata dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro e descumprimento senadores de protocolo. de oposição, né? De oposição, exatamente. Isso, né? São senadores um é do Partido dos Trabalhadores, outro eu não sei de onde é exatamente, mas eu acho, não Podemos, me lembro, mas eu acho que é de algum puxadinho aí do PT. O Palácio do Planalto, Procuradoria-Geral da República, ainda não se manifestaram desta decisão aqui que tornou o Alexandre de Moraes relator deste processo também das acusações feitas aqui pelos parlamentares.